Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série montando uma carteira de investimentos do zero. Aliás, uma não, 3 carteiras. Já começamos a carteira da Nubank, onde a gente aplicou em renda fixa. Ontem fizemos da XP, que ficou muito legal. A gente já entrou em ações e fundos imobiliários. E hoje é aquela carteira para você que é o cara mais arrojado que existe, o mais agressivo e que está disposto sim a ter rentabilidade negativa para no final ganhar mais, ou seja, buscar mais risco para obter mais retorno. Então hoje a gente vai fazer a aplicação em ações, fundos imobiliários, criptomoedas, vamos entender um pouco mais sobre esse cenário e também investimento no exterior, para acompanhar o que está acontecendo lá fora. Não investir no exterior de fato, mas sim ações americanas, por exemplo. Eu vou mostrar como que a gente vai fazer isso hoje. Então se prepara, porque hoje vai ser pancada. Já está aqui na tela ó, o app do BTG, então eu mostro diretamente pelo app. Para quê? Para facilitar, para você conseguir entender aonde você acha os investimentos dentro de um app, para você tomar a sua decisão. Lembrando que não é uma recomendação aqui e por isso a ideia é mostrar o racional por trás do que eu estou planejando para as minhas carteiras e baseado nisso você entender o que faz sentido para o seu perfil. Então vai ser demais. Eu já estou muito empolgado com essa carteira aqui. Essa carteira aqui tem um histórico, eu acabei limpando ela, por isso que ficou aí 3 centavos de alguma quirelinha aí que eu recebi de algo. Eu zerei para a gente poder montar esta carteira aqui e olhar para o longo prazo. Então, R$2.000 a gente vai montar o portfólio. Lembrando que a gente tem algumas metas aqui. Para a conservadora, ou seja, para de renda fixa no Nubank, a expectativa é 0,85 ao mês. Para a moderada na XP é 1% e aqui para a arrojada a gente quer ganhar 1,20. Mas aqui não vai ser reloginho igual, por exemplo, na renda fixa, principalmente quando a gente fala de pós. Aqui pode ter ano que a gente vai ganhar 20, 30, pode ter ano negativo. Aqui, pessoal, aqui vai ser loucura mesmo. E por isso que você que é extremamente arrojado tem que tomar muito cuidado com esse tipo de carteira aqui, tá? Você que é conservador, passa longe. Você que, apliquei 100, agora eu tenho 60, você fica em pânico, não é a carteira, tá bom? E lembrando que a cada mês a gente vai aportar mais 2.000. Então daqui um mês a gente analisa, vê o que aconteceu com os ativos e a gente faz uma nova compra em R$2.000 pensando no futuro, certo? Então, buscando 1,20 por mês, na média, a gente nessa carteira acumularia em 10 anos 539 mil, em 20 anos 2.751. Mas eu sempre deixo claro que o ideal é você ajustar a inflação. Então ali pelo menos 6 a 10% ao ano. Vamos colocar aqui ao mês 0,50. Se a gente fizer esse ajuste, que dá 6% ao ano, a gente teria 4 milhões em 20 anos. Para quê? Para proteger da inflação, para você não perder o poder de compra durante o tempo, certo? Introdução feita, agora vamos aqui sem mais delongas, que o vídeo de ontem da XP deu 1 hora e vocês estão assistindo, estou gostando de ver o conteúdo. A gente separou em 4 categorias aqui. Criptomoedas, envolvendo ali quais criptomoedas que a gente vai escolher. A gente vai escolher 2 criptos. Ações, a gente vai escolher 3 ações, 2 mais robustas de dividendos e uma aposta de várias instituições que a gente vai trazer aqui para vocês qual que a gente vai escolher. Então 3 ações. Vamos aplicar em um ETF nos Estados Unidos, um ETF de bolsa americana. Eu vou mostrar como que funciona esse, por que eu estou escolhendo esse tipo de ativo. E por fim, 2 fundos imobiliários. Ou seja, vai ser muito legal aqui, vai ser muito aprendizado. Então vou abrir aqui um por um. Primeiro, vamos começar com qual? Vamos começar entendendo o que é uma carteira arrojada, né? Antes de a gente entrar mais forte. Então uma carteira arrojada, uma carteira mais agressiva, você já diminui a exposição em DI. Por exemplo, o Santander tem 4% em DI, 10% em pré, e aí ele aumenta inflação, multimercado. Dentro do multimercado vai ter ali ações, também vão ter vários outros tipos de ativos, renda variável, ativo internacional e o alternativo que entra fundo imobiliário, por exemplo. Ou seja, é altíssimo risco, né? Quando a gente põe inflação aqui, ele oscila muito. E a gente colocou um pouquinho de inflação na carteira mais conservadora, a gente aumentou um pouco a exposição na moderada e aqui na agressiva a gente vai trabalhar praticamente com inflação só dentro de um fundo imobiliário, porque o restante a gente vai trabalhar realmente com volatilidade, com ativos mais arriscados, tá? Então para vocês verem como que funciona. No Itaú, uma carteira agressiva nem tem pós-fixado. Tem ali 13% em pré, 17% em inflação
e o restante ali já vai buscar um risco maior, né, em ações, investimentos em ações nos Estados Unidos, via Avenue, fundo imobiliário e por aí vai. E na XP uma carteira destemida, então para você que quer realmente acompanhar aqui, isso que é uma carteira destemida, hein? Mas lembrando, mais uma vez, deixar claro, não é uma recomendação, mas sim para você pensar e estruturar a sua carteira de acordo com o seu perfil. Aqui mesma coisa, tem um pouco de inflação, um pouco de pré e o restante, ó, renda fixa global, renda variável global, alternativo, então muito diversificado, porém arriscado. A renda variável em dólar, fundos de investimentos imobiliários, muito fundo de renda variável. A gente não vai trabalhar com fundo, tá? O único fundo que a gente vai trabalhar é o tipo de fundo que é um ETF, um fundo que replica o índice, ele copia o índice que a gente chama que é uma gestão passiva, ele apenas acompanha. Como a gente já está falando dele, bora falar um pouco do exterior. Então a gente vai escolher um ETF do próprio BTG, que se chama SPX-B11, tá? Depois a gente vai entender como que a gente compra isso dentro do aplicativo, SPX-B11, porque a ideia é replicar a Bolsa Americana. Então esse índice, ele reúne em torno de 500 empresas, logo ele tem bastante diversificação, porque tem bastante empresa lá dentro, você consegue diversificar. A gente poderia escolher uma ação, duas ações com o valor que a gente vai investir. Vamos colocar, por exemplo, um Microsoft, vamos colocar um Google. Aí a gente conseguiria fazer poucas aplicações aqui. E por isso que eu decidi aplicar no exterior via ETF. Por enquanto, nada impede de eu achar, por exemplo, caramba, agora tem uma boa oportunidade em Apple e eu aplicar em Apple. Então o meu foco aqui é, por enquanto, como tem muito mais ações lá fora do que no Brasil, mas muito mais ações mesmo, a gente optou aqui por manter, por aplicar em um índice que segue, tá? Então ele tem liquidez, porque você consegue vender quando você quiser, então é rápido. A gente vai fazer isso no app, então também fica muito fácil de poder acompanhar. Investimento mínimo praticamente não tem, é muito baixo, então a gente consegue entrar com um valor baixíssimo aqui. Gestão indexada ao benchmark, que é o benchmark, que é referência. A referência é o S&P 500. E diversifica o portfólio, como eu falei. Olhando aqui para o índice S&P 500, esse aqui é o gráfico de um ano. Ele vem, é claro, subindo. Nos últimos 5 anos, ele está ali, ó, muito próximo do teto dele ali, né? Quanto que ele bateu, estamos falando em novembro de 21. Então ele caiu bastante e agora voltou a se recuperar. Ele está de fato numa alta. Por quê? Porque agora os juros vão começar a cair nos Estados Unidos. Olha aqui, quando a gente olha para a taxa americana, teve uma disparada de 2021 para 2023. Isso inclusive foi um dos motivos da Bolsa recuar ali de 2021, 2022, igual a gente viu aqui, ó. Em novembro de 21, ele caiu bastante de novembro de 21 até agosto de 22. Por quê? Porque os juros começaram a subir. Quando os juros sobem, os investidores correm de risco. Porque se eles estão ganhando um bom juros em bolsa, se eles estão ganhando um bom juros em renda fixa americana, em título do Tesouro, por exemplo, em títulos de empresa, bancos, eles não vão ficar correndo o risco de ações. Então eles tiram o dinheiro de ações e isso faz com que as ações caiam. Porém, a gente está num movimento agora que vai começar a ser contrário, porque ele atingiu o pico dele, que foi 5,5, e agora a gente está monitorando quando será o primeiro corte, ou seja, vai começar a cair juros nos Estados Unidos. A chance de cair a partir do dia 20 de março é de 66%. Então esse número já foi de 90%, já foi bem mais baixo, hoje está em 66%, ou seja, vai cair dia 20 de março, ou se não cair no dia 20 de março, cai no dia 1º de maio. Tá? Então essas são as chances. Por enquanto, a maioria ainda acha que é 20 de março. Então, quando começar esse movimento de queda de juros, é claro que o mercado já precificou, o mercado já deu o preço disso, já passou algumas oportunidades, até pela alta do índice, mas ainda há boas oportunidades lá fora, que a gente está falando da maior economia do mundo, né? A gente está falando dos Estados Unidos. E aí eu li alguns relatórios para entender um pouco do potencial, me chamou bastante a atenção aqui esse relatório do próprio BTG, que fala expectativa de menores despesas financeiras e maiores lucros impulsionados pela redução da taxa americana, que seria a Selic americana. Então é o seguinte, a partir do momento que os juros caem, a tendência é que as empresas gerem mais lucro. Com os juros caindo, as empresas tendem a investir mais em crescimento. Então, imagina uma empresa que vê os juros caindo, ela vai pegar um capital para aumentar o estoque, ou agora ele vai aumentar, vai abrir mais uma loja,
porque com os juros baixos ele consegue ampliar o poder dele na economia. Quando o juros está alto, ele segura, fala, caramba, se eu abrir uma loja agora, não vai ser fácil bancar ela e eu vou ter um custo muito alto para mantê-la. Agora, com os juros caindo, já está mais fácil aqui de fazer uma negociação, contratar mais barato. Então, a gente traz isso para toda a economia, a gente acelera. Tanto é que redução de juros é uma política monetária expansiva, porque eu coloco dinheiro na economia. Então, essa é a intenção, ok? A performance em 2023 foi muito alta, né? Foi uma alta de 24,2%. Então, tem que tomar realmente cuidado. À medida que os juros caíram nos Estados Unidos, bolsa americana subiu, bolsa brasileira subiu, tudo subiu, juros, quando a gente olha o pré-fixado e inflação tiveram um bom ano, o ano passado. Então, o melhor ano para investir foi 23, principalmente os últimos 6 meses. O último trimestre do ano passado foi um trimestre muito bom. Agora, há oportunidades ainda? Porém, o risco é maior. Eu vou falar um pouco disso lá quando falar de Bitcoin, mas aqui bolsa americana é a mesma coisa, bolsa brasileira também. Mas mesmo assim, a gente está olhando para o longo prazo. E para o longo prazo, aplicar em ações americanas, em bolsa americana, sempre foi um bom negócio, porque as empresas lá geram muito valor, elas crescem constantemente. Então, pode acontecer de cair? Pode. Como eu falei, é uma carteira muito agressiva que a gente vai montar aqui. Mas 25% da carteira a gente vai colocar aqui, tá? Então, 1/4 da carteira a gente vai olhar para Estados Unidos, ok? Agora, a gente vai tratar de Bolsa Brasileira. Bolsa Brasileira, a gente não vai de Ibovespa, porque Ibovespa, olha a diferença, são 87 ações nesse momento. Então, não vale a pena diversificar em Bolsa e em Ibovespa. A gente escolheu 3 ações aqui, aliás, eu escolhi 3 ações aqui que eu identifiquei, olhando aqui alguns relatórios, analisando um pouquinho mais a fundo e vendo o que faz sentido ou não para mim. Quando eu pego a carteira Valor, maiores indicações Vale e Itaú. Vale, para mim, é sempre positivo ter na carteira. Como eu falei, meus clientes, eles têm. As pessoas que eu faço aconselhamento, elas têm Vale na carteira. Então, acredito que faça sentido, principalmente quando a gente olha para o longo prazo. E, vendo uma análise aqui da própria XP e do próprio BTG, a gente vê um bom potencial de crescimento ainda. Por exemplo, o BTG, ele vê um potencial gigante de crescimento. Ele vê o preço-alvo de R$ 96. Então tem mercado para subir. Mas além do preço-alvo, que por exemplo, a XP já não vê tanto preço-alvo, ela já vê que está bem precificado, eles estão com uma recomendação mais neutra nesse sentido, apesar de estar na carteira de dividendos da XP, depois eu vou mostrar para vocês também a carteira de dividendos, as ações da Vale, elas pagam bons dividendos. A expectativa para 2024 é um dividend yield de 8,29. Então já vai estar muito próximo, inclusive, da Selic, né? Que a Selic tende a cair a 9,5%, 9% Selic brasileira. Então só de dividendos há uma expectativa boa da Vale que vem entregando lucros altíssimos. Logo, há sim uma oportunidade quando a gente fala de Vale. E aí eu vou abrir aqui as recomendações da XP. Então aqui a carteira de dividendos da XP, onde ele faz a indicação de Vale, né? 10% em Vale. Apesar de estar em recomendação neutra, está na top 10 por conta do potencial que ele tem. Vamos colocar aqui Vale. E aí eu analisei aqui a expectativa que eles colocam que os preços mais elevados do minério de ferro vão permanecer em janeiro, dada a melhor sazonalidade na China. Então, eu acredito que a China vai continuar comprando e segurando o preço do minério em alta. Só isso já faz com que a Vale continue sendo uma oportunidade. E aí o BTG, ele ressalta a mesma coisa. Quando eu venho aqui para analisar do porquê que o BTG está indicando, esperamos que a Vale continue se beneficiando das tendências de demanda por minério de ferro proveniente da China em 2024. E a gente vê a China com alguns dados positivos importantes. Então, só olhando, e eu faço sempre esse exercício aqui, quando eu falo de dividendos, porque dividendos é uma empresa que gera lucro. É uma empresa que vai te pagar ali uma parte do lucro. Para isso tem que ser uma empresa robusta. Por isso que Itaú, Vale são opções de empresas robustas, porque daqui 20 anos eles tendem a continuar forte. Por isso que eu vou colocar uma porcentagem da minha carteira em Vale, porque é uma empresa, em termos de ações, ele é um pouco mais defensivo. Ele está mais próximo ali do índice, ele não é uma ação que vai descolar muito, que vai subir absurdamente, vai dobrar de valor ou vai cair, vai derreter. Então, Vale para o longo prazo, eu acho que é uma ação importante. Lembrando que o foco quando eu compro ações aqui é olhar para o longo prazo, é comprar
e ser ali o investidor que eu vou aumentar o meu número de ações, ok? Vale é uma das opções que a gente vai colocar aqui. A segunda ação, inclusive, foi a ação que a gente colocou na carteira moderada, que são as ações do Itaú. E eu já falei que aqui o foco é na parte qualitativa, porque o quant ele tá bom, tem ainda um potencial de retorno, quando a gente olha aqui, quase 5% na XP, o BTG coloca ali quase R$ 3 aqui de potencial de retorno ainda da ação. E quando a gente analisa, e eu abri o institucional deles e eu acompanho muito próximo, acredito que o Itaú ele tende a ganhar market share. Ele é o menos afetado com a entrada de bancos digitais. Bancos digitais foram muito fortes em Santander, em Bradesco. Principalmente o Bradesco perdeu muito market share nesse período. O Itaú conseguiu se manter e crescer market share. E por isso que eu acho que o Itaú continua sendo, apesar de ele ter um preço maior, por exemplo, que o Bradesco, eu acho que se a gente olhar para o longo prazo, que é a nossa história, eu prefiro pagar mais caro e ser acionista do Itaú do que pagar mais barato e ser acionista do Bradesco. Eu prefiro ter mais ações de Itaú do que Bradesco, olhando muito não só o quantitativo, mas sim o qualitativo da empresa. Se quiser saber mais, uma análise um pouco mais aprofundada, eu fiz isso no vídeo de ontem de XP. Você volta aqui e vê a carteira moderada da XP. Se você acha que essa carteira aqui é muito arrojada, dá uma olhada na moderada. Se acha que a moderada é muito arriscada, dá uma olhada ali na conservadora, a gente traz um pouco mais de renda fixa, ok? Aqui é abrir a sua cabeça para você tomar a decisão de acordo com o seu perfil. Mas vamos lá. Itaú. Então a gente vai colocar uma parte em Itaú, uma parte em Vale. Inclusive, Itaú e Vale são recomendações dos analistas do BTG e da XP como carteira de dividendos. Agora a gente vai olhar para oportunidades, que é uma empresa onde a gente vai tentar capturar mais valor, que tem um dividend yield baixo, porque a ideia é ganhar no crescimento, no valuation, no preço da ação, que é Localiza. Então me chamou a atenção aqui que ele está na carteira top 10. Então top 10, onde a XP vê mais oportunidades, ela está aqui com 10%. E no BTG, quando a gente olha também para oportunidades, eu estava vendo aqui quais são as opções, mesma coisa, Localiza 10%. Então, os dois viram oportunidades em Localiza. E aí eu fui ler mais sobre o case para ver o que faz sentido, o que não faz. Porque lembrando, deixa eu trazer aqui mais para baixo para falar de Localiza, ele tem um dividend yield muito baixo. Ele paga baixo o dividendo, ó. Dividend yield de 2,42%. Então, o foco não está aqui, tá? O foco não está ali em dividendos. Para você que quer dividendos, não vai ser essa carteira aqui para você, tá? É mais foco em Itaú e Vale do que Localiza, tá? Mas, pelo setor que a gente está acompanhando aqui, o setor, ele tende a se beneficiar muito com os juros baixos, porque tem renovação de frota, e a Localiza ela é mais bem posicionada do setor. Vamos colocar aqui o porquê que o BTG está escolhendo a Localiza. A Localiza é um nome de alta qualidade e oferece hoje uma relação de risco-retorno interessante, pois deverá se beneficiar de uma normalização gradual do mercado de automóveis e taxa de juros longo prazo mais baixas, apoiando o processo de renovação da frota da Localiza com melhores condições de compra. Então, o que eu estou trazendo aqui, pessoal, vai ter mais oportunidades para essa empresa. Essa empresa ela deve melhorar os resultados, melhorar o lucro, entregar uma performance melhor. É uma empresa que sofreu mais quando os juros estavam altos e agora ele deve encontrar um mar mais aberto. Até porque ele tem uma gama de diversificação em vários setores. Vou mostrar aqui para vocês. A Localiza é a maior locadora líder de veículos do Brasil, atuando em 3 segmentos principais. Aluguel de carros, que é o mais tradicional, que foi aonde ela começou e é bastante conhecida. Aluguel de frotas, que é terceirização de frota para empresas com base em contratos de longo prazo e customizados. E divisão de seminovos, facilitando o processo de renovação da frota como forma de descarte de carros usados. Então ele aluga o carro começa a ficar mais usado, ele vai lá para a frota de seminovos para venda. Os juros caindo vai fazer com que mais pessoas tenham acesso a financiamento imobiliário mais barato e comprem esse carro seminovo. Então, a Localiza tende a ganhar em várias partes aqui nesse cenário. Por isso que XP e BTG vem um grande potencial para a ação. Quando a gente fala de potencial, o XP fala em preço-alvo de R$ 73.
enquanto o BTG fala ali num potencial de chegar a R$ 90. Os dois recomendam compra. E essa é a ação que a gente vai apostar como maior potencial de ganho desta nossa carteira em termos de ações. Deve subir mais que Vale e Itaú, porque Vale e Itaú são empresas mais seguras que pagam dividendos. Vamos acompanhar. E quando eu estou falando aqui de renda variável, não tem como metrificar muito. Tanto é que eu vou mostrar a carteira para vocês, a gente não coloca nenhuma estimativa. Por que eu não coloco estimativa? Porque não tem como saber. A gente tem um valuation que pode acontecer isso em 1 ano, 2 anos, 5 anos, depende de alguns fatores externos, mas é o que tem o maior potencial de ganho porque tem muito mais risco. Ok? Ações, também concluímos aqui as 3 ações que a gente vai comprar e eu vou mostrar como vai ficar a composição nessa carteira. Depois, a gente vai falar de fundo imobiliário. E fundo imobiliário, eu estava analisando aqui, são 2 que a gente vai colocar. O primeiro é o KNCR11, que foi inclusive a ação, o fundo imobiliário que a gente colocou na nossa carteira moderada XP. A gente vai manter, até porque é uma baita de uma indicação e ele vai seguir juros. Ele tem vários contratos bem negociados em CDI. O que a gente vai colocar hoje, completando, a gente vai colocar metade no KNCR11 e metade no CPTS11, que é da Capitânia. Por quê? A Capitânia ela tem um retorno de inflação mais taxa. Então, diferente ali do KNCR, a Capitânia também está numa categoria que eu gosto bastante, que são recebíveis, e ele está negociando em inflação. E ele tem mais oportunidades que o KNCR, do Kinea. Por quê? Ele tem mais risco. Então, numa escala de risco, o Kinea está aqui, um risco menor dentro de fundo imobiliário, já o Capitânia tem um risco acima. Por quê? Quando eu olho o valor das cotas, ele está abaixo do valor patrimonial. Então, diferente do KNCR11, que está acima do valor patrimonial, isso é, o valor da cota de mercado está maior do que o valor que ele vale, do que vale o patrimônio. Então isso aqui é ruim se a gente olhar para o longo prazo, que não tem tanto potencial de valorização, mas é seguro que ele vai pagar ali os aluguéis que a gente quer. Quando a gente olha para o CPTS11, ele está abaixo, então tem potencial de crescimento do valor da cota, tem mais potencial de crescimento do valor da cota do que do KNCR11. Porém, o aluguel ele está começando a voltar a ficar mais forte, porque eles fizeram alguns contratos ruins que impactaram o valor da cota. Eu estava até analisando aqui a carteira de crédito deles versus o custo da compromissada. Então eles pegaram algumas compromissadas, ou seja, pegaram empréstimos para poder comprar mais ativos dentro da carteira, só que compraram com uma taxa mais alta, acreditando que os juros cairiam mais rápido. Como os juros demoraram um pouco para cair, eles sofreram, estão sofrendo aqui. Quando a gente pega o carteira de crise versus custo da compromissada, tem vários meses entregando negativo. A tendência é que com os juros caindo, a Selic caindo, ele consiga devolver o potencial da carteira, tá? Porque lembrando, esse fundo aqui ele é muito focado em IPCA, ok? Ó, conforme mencionamos na página anterior, a nossa perspectiva para os próximos períodos é que esse número deve se recuperar, pois o custo da compromissada deve se reduzir com a queda na taxa de juros. Então aqui há uma oportunidade diferente do KNCR11, porém há mais risco. Quanto que ele está pagando de aluguel? Vamos olhar aqui, aqui é a cotação. Então ele está hoje negociando a 8,62. Aqui o valor da cota, número de cota, valor patrimonial. E aqui o dividend yield, né, que são os aluguéis. Olha só, 0,76 em dezembro, 0,76 em novembro, ele pagou 0,63 em outubro, 1% em agosto. Então, assim, ele tem um dividend yield menor que pode voltar a se recuperar e bater 8, 9%. De qualquer forma, se a gente olhar para o anual, ele acaba ficando próximo, inclusive, da Selic. Então, a Selic vai cair e ele está remunerando a inflação, ele está remunerando outro tipo de ativo. Ele vai estar exposto mais à inflação, diferente do KNCR, que é CDI. Então, o KNCR tende a cair mais ali o valor do aluguel, conforme eu expliquei ontem. Se você quiser saber mais do KNCR11, que a gente vai aplicar aqui metade dos fundos imobiliários, assiste o vídeo da XP, que lá eu expliquei bastante porque foi o fundo imobiliário que a gente escolheu único. Aqui a gente está dividindo em 2, esse aqui sendo mais arriscado que o KNCR11, tá? O foco nesse aqui é IPCA. E olha só, a gente tem aqui uma análise de sensibilidade, que é, dependendo do valor da cota,
quanto que ele representa em IPCA bruto e IPCA líquido. Então, por exemplo, hoje está negociando a 8, vamos colocar aqui 8,62, valor da cota de mercado. O valor patrimonial 8,84, ou seja, ele está abaixo do valor patrimonial, então tem ali uma boa perspectiva de aumento do valor da cota. É como se você comprasse ativos que pagam IPCA 8,33 de IPCA bruto ou 7,28 líquido. Se ele, por exemplo, estivesse negociando aqui a 9,16 o valor da cota, seria como se tivesse o IPCA líquido a 6,16 e por aí vai. Então aqui está muito caro, assim, 11,40 a cota, tá? IPCA 1,32, isso já não faz nenhum sentido. E lá embaixo tem oportunidade. Imagina que está R$ 7,00 o valor da cota. É como pegasse ali o IPCA 11,87 bruto. Então assim, tá num bom patamar de preço quando a gente analisa essas variáveis e confia na gestão, porque já é uma gestão antiga. Ele já é um fundo com baita de um histórico. Eles explicaram bem aqui o porquê aconteceu essa questão da compromissada, mas é um fundo lá de 2014 com baita retorno histórico. É um fundo também, isso é importante, outra coisa que eu queria trazer para vocês. Ele é um fundo que foca em ativos bons, high grades, né, que a gente chama alto grau de investimento, e ativos adimplentes, 100%. Então, essa cota, essa diminuição da cota foi por um erro ali no cálculo da compromissada, na taxa que ele pegou ali os empréstimos. Ali que foi o erro, não foi porque escolheram os ativos ruins. Então isso deixa a gente muito tranquilo em relação à gestão desse fundo. E por isso que a gente vai escolher este fundo imobiliário aqui, além do KNCR11. E esse fundo é recomendação da XP. A XP recomenda 7,5% da carteira no CPTS11. Enquanto o BTG também recomenda. Então aqui um pouco sobre o que eu estava lendo, né, sobre o CPTS. Quando a gente olha aqui para a carteira, a gente olha para os ativos recomendados, CPTS11 está aqui, ó, com 8% de recomendação da carteira no BTG também, ok? Só, esses relatórios aqui vocês têm acesso, tá? É gratuito, inclusive quem quiser esse relatório, eu vou criar uma pasta, estou pensando aqui, vou criar uma pasta para colocar esses relatórios lá para vocês poderem acessar e vocês poderem tomar a decisão de vocês. Falar, não, faz sentido o que o Fábio falou. Não, não faz sentido, o Fábio está totalmente errado, deixa eu estudar esse negócio aqui. É isso. Eu estou pensando, trazendo o meu racional aqui para vocês tomarem a decisão. E agora, por fim, a gente vai falar de criptomoedas, que é o mais polêmico, até porque ele está passando por um momento muito polêmico nesse instante. Então, olha só, para você que tem aquele perfil que, vai sofrer muito se cair o valor dos ativos, não entre aqui. Por quê? Está muito arriscado nesse momento entrar em criptomoeda. Hoje, tem uma decisão que pode sair a qualquer momento, inclusive eu estou gravando aqui, pode sair essa decisão, que é sobre os Estados Unidos, a CVM americana, que é a SEC, aprovar um ETF de Bitcoin. Ele aprovar para os fundos fazerem ETF de Bitcoin. Porque isso vai trazer muito dinheiro para dentro dessa indústria, porque é fácil aplicar via ETF. Foi o que a gente fez o ETF, por exemplo, de Bolsa Americana, né? Aquele fundo que a gente vai aplicar o SPXB11, aquele fundo que a gente vai aplicar, ele é um ETF. Então, nos Estados Unidos, eles querem trazer um ETF de Bitcoin. E isso pode ser validado hoje. Tem aqui um analista da Bloomberg falando tudo pronto para aprovação dos ETFs de Bitcoin hoje. Então isso pode sair a qualquer momento. O Bitcoin, ele oscila demais. Ele é muito mais arrojado, tem muito mais volatilidade do que ações que fundos imobiliários disparado. Olha só o preço do Bitcoin. Quando a gente olha para quando ele bateu em 21, ele está bem abaixo. Mas ele despencou, ele saiu lá de 60 mil dólares para 18 mil dólares, chegou a bater aqui 16 mil dólares. Em novembro de 22. Depois ele disparou. E um ano ele ganhou, ele mais que dobrou de valor. Então muita gente se empolgou aqui, ó, comprou a 16 e está 46 mil. Ou seja, está no momento que disparou e pode ser arriscado entrar em Bitcoin. Certo? Eu vou deixar bem claro isso. É o ativo mais arrojado que vai ter na nossa carteira. Por isso que a gente vai aportar uma porcentagem ali pequena em Bitcoin. Outro ativo importante, que é o segundo que a gente vai colocar, é o Ethereum, tá? A moeda Ether. Ela tá ali com um bom crescimento também. Vamos pegar aqui o de 5 anos, é a mesma coisa. Chegou a bater um pico em 21, depois despencou e agora tem recuperação. Cresceu menos que o Bitcoin, o que pode ser uma boa oportunidade. Olhando aqui para o relatório do BTG sobre ativos digitais,
a gente vê por que eles estão colocando o Ether, né? Vamos colocar aqui a recomendação deles. Primeiro, em termos de recomendação, eles colocam 40% em Bitcoin e 30% em Ethereum, ou seja, as principais, de fato. Vamos entender por que eles estão colocando em Ethereum, que é uma rede de contrato inteligente, ou seja, vão ser criados vários projetos com a rede Ethereum por trás. Então é muito mais que uma criptomoeda, ok? O aumento de exposição será direcionado ao setor de contratos inteligentes, mais especificamente voltando a atenção para a rede Ethereum. Notamos nas últimas semanas que o Ether, que durante o ano de 23 apresentou uma performance inferior ao Bitcoin, começou a diminuir a diferença em termos de rentabilidade. O Ether registrou alta de 11,20% em dezembro, enquanto o Bitcoin aumento de 12,37%. Esse cenário acompanhado de aumentos consideráveis em altcoins, ou seja, moedas alternativas, né, ligados ao ecossistema Ethereum, pode indicar o início de um potencial rotação setorial. Então, há uma boa oportunidade aqui quando fala de Ethereum. E Bitcoin, a gente chover no molhado, é a principal indicação, é o que todo mundo conhece mais, tá? Mas o que traz as pessoas a buscarem o Bitcoin? São as grandes instituições entrando em Bitcoin. Por exemplo, a gente vai comprar Bitcoin aqui pelo BTG. Então, o BTG entrar nesse mercado demonstra que é um mercado onde as pessoas estão buscando. Itaú, você pode comprar criptomoeda pelo Itaú, Nubank, você pode comprar por várias instituições. Antes, os bancos proibiam isso. Ah, Fábio, é melhor comprar Bitcoin pela Binance, é melhor comprar o Bitcoin e deixar numa carteira muito mais protegida. Sim, mas o processo não é fácil. É uma carteira que você vai ter que colocar, por exemplo, eu usava um negócio chamado MetaMask. Se eu tentar aqui explicar, até vou complicar mais. Inclusive, isso é um dos motivos de essa decisão aqui ser muito importante. Porque hoje as pessoas podem aplicar em Bitcoin, elas podem. Só que é complicado. É complicado pegar e mostrar. Pega uma carteira, vai pegar um número ali de série, etc. Esse vai ser o seu número, você não pode perder esse número de jeito nenhum. É um registro único. É mais complicado. Aí tem a Binance, que, ajuda. É uma corretora focada nisso. Tem ali centenas de criptomoedas lá dentro. Mas aqui eu quero trazer a facilidade e não muda muita coisa no final das contas. Não muda. Você consegue também ter acesso à alta da criptomoeda via BTG. A questão é, a criptomoeda nasceu ali para ser descentralizada e para estar fora dos bancos. Isso é fato, para que todo mundo tenha acesso. Então, para você que tem essa perspectiva de falar, caramba, eu acho que vai dar tudo errado, eu quero me proteger, eu acho que a chance de o governo pegar o dinheiro, de os bancos travarem meu recurso, aí não vai ser aqui. Aí você já compra direto pela Binance, passa ali para sua carteira, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Então, eu estou trazendo aqui os pontos principais para você entender o que é uma criptomoeda e para entender as formas de comprar Bitcoin. Essa é a forma mais tranquila. Os bancos facilitaram. E nos Estados Unidos eles querem facilitar via ETF também. Inclusive tem ETF aqui no Brasil disso, tá? Mas os bancos internacionais, banco americano, que hoje é proibido você ter ali ETF Bitcoin, inclusive a Binance é proibida lá fora e pode haver uma aprovação, não tem nenhum problema, mas ETF Bitcoin vai ser aprovado ainda. A tendência é que aprove hoje. Vamos até entender, ver se já saiu alguma coisa aqui, ou vai sair. Inclusive, esse vídeo aqui ele pode adormecer mal, porque eu posso entrar em um momento. Isso é importante. Por isso que nós estamos falando aí de uma partezinha da carteira, porque pode hoje vir uma rejeição. Você vê nos Estados Unidos a SEC fala, não vamos promover o Bitcoin, e falar nunca será aprovado, e assim, vir algo muito negativo. Vindo algo muito negativo, pode derrubar ali o preço do Bitcoin e a gente entrou no pior momento. Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Eu vou deixar muito claro esse disclaimer, né, que é um aviso do que pode acontecer. Porém, pode dar muito bom também e disparar. Por isso que a gente vai colocar uma porcentagem. A BlackRock, que é a maior gestora do mundo, ela está de olho aqui, ela está entrando muito forte, eles estão acreditando muito em Bitcoin. Então, tudo faz entender que há sim um potencial com as grandes empresas entrando. Por isso que a gente vai ter uma parte em Bitcoin e outra parte em Ethereum, certo? Explicado aqui a carteira que a gente vai montar, vai ficar da seguinte forma. A gente vai ter 25% no SPX B11, R$500, e vão ser valores quebrados. Então a gente vai ajeitando aqui. Vamos ter 15% em Itaú, 15% em Vale, 10% em Localiza. Por quê? Localiza tem um risco maior, né? 10% em KNCR11,
10% em CPTS11, 5% em Ethereum e 10% em Bitcoin. Então é um ativo, é um fundo aqui extremamente arrojado. Para quem é moderado para arrojado, vai ter no máximo 5% aqui em Bitcoin, tá? Aqui realmente é uma carteira para buscar um retorno muito grande, mas o risco é extremamente alto, ok? Vou deixar esse disclaimer mais uma vez, não é uma recomendação porque aqui pode cair os ativos. Quero deixar isso bem claro aqui na nossa conversa, mas eu fundamentei aqui todas as posições que eu acho que é importante, que pode fazer sentido. O Fábio falou aqui de Bitcoin, pô, eu acho que faz sentido, vou aplicar 20% porque eu quero muito risco. Não tenho o que fazer, é você e você. Para mim não faz nenhum sentido, não quero esse negócio de criptomoeda não, vou ficar em fundo, ações exterior. Sem problema, você ajeita a sua carteira. E nada impede da gente ir ajeitando, porque a gente vai colocar R$200 em Bitcoin e 100 em Ethereum. Daqui um mês, eu posso entender que a regulação travou tudo lá, não faz sentido e pronto, não aplicamos mais em Bitcoin nem em Ethereum, ok? Então, aqui, eu não estou pegando 1 milhão e aplicando 100 mil em Bitcoin. Não, pelo contrário, eu estou montando uma carteira e a gente vai analisando isso mês a mês. Quero deixar isso bem claro, certo? Agora vamos comprar os ativos. Vou abrir aqui agora o nosso app do BTG e agora eu vou te mostrar aonde a gente vai fazer a compra dos ativos para você perder o medo de investir. O principal objetivo desta série é que você perca o medo de investir, que você tome decisões que façam sentido para você e para sua carteira, para você ficar tranquilo, você que quer buscar um retorno maior, a gente fundamenta aqui e você tem acesso a tudo. Vamos lá. Então tá aqui R$2.000, eu vou colocar investir. Então aqui, investir, a gente vai colocar. Investir. Vamos começar por qual? Vamos começar pelo investimento exterior. R$500 a gente vai colocar em SPX B11. Aonde a gente compra isso? A gente vai aqui em renda variável. Renda variável. Vamos aqui, negociar, tem aqui a opção, negociar. Busque por ativos, eu vou escrever SPX B11. Então vamos lá. Vou escrever aqui, fazendo aqui pelo app, SPX B11. Tá 10,19. Opa. Tá 10,19 SPX B11. E aí pode ser que no mês que vem a gente olhe para a Nasdaq, para as empresas de tecnologia, pode ter mais potencial. Enfim, cada mês a gente vai pensar em algo aqui, ou amplia, ou traz coisa nova, ok? Então tá aí, 10,19. Eu vou comprar, vou colocar aqui comprar. Quanto que eu vou comprar? Eu vou colocar aqui a quantidade para R$500. Eu posso comprar aqui, vou colocar a ordem a mercado. Comprar por quantidade, vou colocar por valor. Aplicar. Então clico aqui no azul, coloco por valor. Qual o valor que eu quero? Eu quero R$500. Ok. Isso vai me dar em torno de 48 ações. Vai sair R$490, ok? Enviar ordem de compra. Está aqui então projetado. Vamos confirmar. Pronto, ordem enviada com sucesso. Ver ordem. Está ali já. Certo? Ok, então já fizemos aqui a primeira. Eu vou anotar aqui que foi o valor de total. Deixa eu fazer aqui na HP. 10,21 vezes 48, que vai dar R$490,08. Então vamos colocar aqui, R$490,08. Aqui a gente vai, vou deixar alguns valores quebrados porque tem algumas taxas ali de corretagem, emolumentos, são as taxas ali que podem fazer uma diferença ali no final do valor. Mas lembrando, foco aqui, pessoal, é a longo prazo, certo? Voltando, então já fizemos aqui 25% no exterior. Vamos fechar. Agora a gente vai negociar as ações. Vamos lá. ITUB 4. Lembrando que é fracionário, porque eu teria que negociar 100 ações. Eu tenho que colocar aqui ITUB 4, F, tá? F, porque eu compro uma fração. Posso comprar uma ação quando eu coloco F. Ela está em 33,40. Vamos aqui comprar. Ordem a mercado, tá ali, comprar por valor. Qual o valor que a gente vai colocar? Vai colocar R$300. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Vai dar 8 ações a R$ 33,39, valor aproximado R$ 2,67,12. Então ele vai atualizando, se eu demorar muito, R$ 2,67,20. Vamos enviar a ordem de compra aqui.
E aqui eu confirmo, ok, confirmar. Pronto. Tá aqui 8 ações do Itaú. Vai dar 2,67,20, né? 2,67,20. Agora vamos para a próxima. Fechar. Agora vamos escrever Vale 3F. Vale 3F. Vamos colocar já uma ação mais cara, R$ 72,28, R$ 72,30 agora. Vamos comprar, tem um preço-alvo forte, valor R$ 300. Vamos ver, vai dar para comprar 4 ações, vai dar R$ 289,28. Então, vou colocar aqui, ó, vai ser R$ 289,28 em torno disso. Eu vou colocar aqui, ó, e vou enviar a ordem de compra. Ok, 4 ações, confirmado. Pronto, fechar. Então a gente já comprou aqui 3 ações, que deu ali R$ 1.046, tá? R$ 1.046 as ações de Itaú, Vale e o SPX. Agora a gente vai comprar R$ 200 de Localiza. Vamos colocar ali. Localiza vai ser o código RENT3. RENT, que é alugar em inglês, né? Rent. Pronto, vamos colocar aqui Rent 3F. Rent 3F está R$ 62,95. Vamos colocar aqui para comprar. Muito simples, né, de fazer. Valor R$ 200. Vamos colocar aqui R$ 200. 3 ações vai dar R$ 188,94. Vamos colocar aqui, ó, R$ 188,94. 3 açõezinhas. Vamos enviar ordem de compra. Tá ali. Vai dar R$ 188,94. Confirmar. Pronto, aqui ver a ordem, quanto que ficou. E aqui eu já vou ter esses ativos aqui. Então a gente já tem quanto por cento da carteira? A gente tem aqui 65% da carteira comprada. Agora faltam 35%. Vamos agora comprar os fundos imobiliários. Vou fechar aqui. Vamos escrever KNCR11. Aqui não tem fracionado, tá? Aqui eu compro cotas. Então eu vou comprar cotas de fundos imobiliários. KNCR11. 103,30. Isso aqui eu vou pagar um pouco mais caro, porque eu vou comprar 2, então vai dar R$ 106, tá? Vai dar mais que 100, vai dar R$ 206, tá? Porque senão eu vou conseguir comprar um só. Então vamos colocar aqui comprar. Eu vou colocar R$ 210 aqui, para poder comprar 2, 210. Toma cuidado para não colocar errado, colocar 2.100, tá? Isso a gente chama no mercado de dedo gordo, né? Que você erra ali, coloca um 0 a mais, isso dá um problema. Eu já trabalhei um tempo como trader, então colocava ali as ordens para os clientes e já vi muita coisa acontecer, hein? Então, vou poder comprar 2, vai dar 206,68. Vou colocar aqui, ó, 206,68. Vamos comprar aqui, enviar a ordem de compra. 2 ações do Kinea. Confirmar. Ok. Muito fácil, né? Tá aqui a ordem. Vamos fechar. Agora vamos colocar o próximo ativo, CPTS11, que o foco aqui é um fundo da Capitânia. Inflação. CPTS11. 8,59. Então vai dar para comprar bastante cota aqui. Olha o potencial que ele tem de crescimento. Então tem um bom potencial, além de conseguir aumentar o aluguel dele. Vamos comprar. Vou colocar aqui R$ 200. Ok. Vai dar 197,57. 197,57. E vou aqui enviar ordem de compra. Tá ali, 23,859. Vou confirmar. Pronto. Agora a gente sai daqui. Então já compramos quase tudo. Agora vamos para criptomoedas. Então a gente volta aqui para produtos e vamos aqui em criptoativos. Eu nunca comprei criptomoeda por banco, tá? Sempre que eu comprei foi usando ali uma corretora focada nisso, como a Binance, tá? Então vamos ver como que vai ser aqui. Eu quero aplicar R$ 200 em Bitcoin e 100 em Ethereum. Então vamos lá, vamos pegar o Bitcoin aqui, ó. Bitcoin. Eu vou comprar, então vou colocar aqui comprar. Quanto eu quero? Eu quero R$ 200. 200. Vai me dar 0,0008747 Bitcoin, R$ 200.
li e aceito os termos. Lembrando que aqui é alto risco, hein? Por isso que eles colocam um monte de coisa. Vamos ver como que vai funcionar aqui. Valor, você vai investir R$ 198,02, vai dar isso aqui de Bitcoin, tá? Tem a taxa de corretagem aqui, 1,98, confirmar. Então, a gente faz pela Mint, tá? O que é a Mint? Vamos colocar aqui. Cripto com credibilidade. A Mint é uma empresa do BTG Pactual que conta com toda a nossa expertise e um ambiente seguro para você e seus investimentos. Ou seja, ativos digitais, você utiliza essa Mint. Vamos confirmar. Vai dar R$ 198,02 de Bitcoin. Confirmar. Ok, comprei, vai vir um e-mail aqui. Então a gente vai fechar e tapar esse e-mail aqui. E vamos voltar e comprar R$100 de Ethereum. Então vamos aqui ó, na Ether. Vamos comprar. Muito simples, né? R$100, que é o valor mínimo inclusive. R$100. Vamos ver. Está dando R$ 99,01. Acho que vai até para... Vou aumentar um pouco, porque eu consegui uma margem aqui, ó, 1,937. Vou colocar R$110. R$110 aqui. Para ter mais de R$100 ali aplicado. R$110 vai dar R$ 108,91 aqui. Vou confirmar. Compra concluída. Ok. Eu já fiz tudo aqui, pessoal. Então, eu voltando aqui, tá ali o meu patrimônio, saldo da conta de investimento, que não conta aqui a corretora, que não conta a Mint, então aqui é tudo sem a Mint. E aí vai sobrar em torno de uns R$40, né, que tem as corretagens aqui. E aí eu vou acompanhar isso daqui. Por enquanto eu vou deixar só isso investido. E aí eu posso ver alguma oportunidade de comprar algum ativo a mais. Por exemplo, eu posso comprar mais CPTS11, que é barato, é R$8. Ou eu posso comprar mais cota do benchmark de Tesouro Estados Unidos. Mais benchmark do S&P 500 Estados Unidos, que é a Bolsa Americana. Enfim, eu vou monitorando aqui, entendendo o que faz sentido e eu vou aumentando, ok? Com isso, a gente finaliza, deixa eu colocar aqui, ó, ver portfólio, não vai aparecer. Até vai aparecer aqui, ó, quanto que está em conta corrente, aqui, ó, renda variável e criptoativos. Então, tem aqui R$ 1.638 em renda variável e R$ 305,84 em criptoativos, certo? Que foi as compras que a gente fez aqui. Quanto que tem por enquanto, o valor da conta corrente. Então, isso aqui, amanhã, a gente vai conseguir entender tudo o que está acontecendo, performance, etc, etc. Certo? Mais uma vez, quero agradecer demais, deixa eu voltar aqui, quero agradecer demais você que está acompanhando a série, você que está curtindo. A ideia é que eu usei aqui um simples instrumento para explicar para vocês como que funciona, como que aplica. Por isso que eu quis passar por vários tipos de ativos, né? A gente viu desde o mais conservador lá no Nubank, desde o pós-fixado mais conservador, Selic, por aí vai, até o mais arrojado, falando de cripto, ações. Eu quero que você tenha um entendimento completo de como o mercado atua. Aqui, aprender sobre fundo imobiliário na prática, sobre criptomoeda na prática, ações na prática, renda fixa pós pré-inflação na prática. Aqui é mais do que eu montar uma carteira, porque estamos falando aqui 2 mil aqui, 2 mil ali, depois aumenta mais 2 mil, pode cair, pode subir, enfim. Aqui é mais do que isso. É te educar, te instruir para que você seja um bom investidor, que vai tomar decisões de acordo com a sua cabeça e não vai deixar ninguém, mas ninguém mesmo no mercado, nenhum assessor, nenhum gerente, ninguém te enrolar, ok? Lembrando que, vou deixar até esse disclaimer aqui importante. Assessor e gerente. Eu não generalizo, tá? Tem ótimos gerentes e ótimos assessores. E aí, você vai conseguir identificar. Você aprendendo mais, você vai começar a conversar sobre isso com o seu assessor. Falar, e se a gente aplicar em fundo imobiliário? Faz sentido? O que você indica? Como que funciona? E aí você vai conseguir até identificar um bom assessor. Mas também vai identificar o assessor que vai começar a empurrar um monte de produto. Você fala, caramba, mas não faz sentido. Por que você está indicando isso? Então você vai crescer absurdamente o seu potencial de conhecimento. Vou gerar bastante conteúdo, então já segue aqui. Você que não segue ainda, siga o canal, compartilha com todo mundo. Eu vou fazer muito conteúdo este ano. Todo dia vai ter conteúdo aqui no canal para eu falar de vários ativos. E a série não para, tá? Daqui um mês eu vou voltar com todas as aplicações, quanto que rendeu no mês e quais são as novas aplicações que a gente vai fazer, certo?
é 3 vídeos por mês, falando um de cada carteira. E se eu pensar, às vezes eu posso colocar um episódio bônus, dependendo da situação. Se tiver alguma mudança drástica, mas a ideia é, aplicamos e agora a gente vai manter. E aí eu vou fazendo conteúdos durante o mês, relembrando um pouco da carteira. Por exemplo, eu quero fazer um conteúdo explicando somente fundo imobiliário, pegar ali 10 fundos imobiliários para explicar. E aí eu falo dos 2 principais que foi os que a gente escolheu para nossa carteira. As 10 ações mais indicadas, eu falo das 3 que a gente escolheu para nossa carteira. O que está acontecendo com criptomoeda, qual vai ser o desfecho, né, olhando para frente. Tudo isso você vai acompanhar aqui no canal. Então já segue, compartilha. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!